Eu vou te levar para hoje. Eu vou te levar para onde nasce um poema. E a menina que estava sempre atrasada entendeu que não existe hora errada quando o compromisso é com a própria vida. Então tire o peso das suas costas. E quando partir, não leva o passado na mochila. Então, quando encontrar alguém que mereça, repita o gesto que você gostaria de ter recebido. Agradeça e sinta-se agradecido. É preciso remar. É muito bom receber aquela mensagem que diz: calma, vai passar. Mas a que muda tudo é que diz: calma, tô passando aí. A gente leva meses para nascer. Muito obrigado. A gente leva meses para nascer e às vezes uma vida inteira para se sentir vivo. A gente acaba ficando tão competitivo que vive com medo de perder. Mas vai ser de si que vai ter vencido aquele que tiver perdido o medo de viver. Sim, você está vivo já é um belo motivo para agradecer. E todos os dias a vida nos dá uma oportunidade dizendo: sejam bem-vindos. Alguns não escutam porque estão sempre pedindo, mas mais do que uma hashtag sem sentido, a gratidão é um sentimento. Eu valorizo esse momento, esse momento, esse momento, esse momento. Eu valorizo esse momento e repito: todos os dias a vida nos dá uma oportunidade. É simples, mas não esqueça, agradeça. Muito obrigado. Gente, que prazer estar aqui com vocês hoje. Eu só preciso pedir, por favor, o sinal aqui da minha tela que está sem. Hoje, vocês ouviram na apresentação, meu nome é Alan Dias Castro, eu sou poeta, sou compositor. E o meu objetivo aqui hoje é que a gente consiga perceber que a felicidade, a tal da felicidade, costuma morar depois do medo. Então o meu convite hoje é que a gente faça essa travessia e vai ter o seguinte objetivo: o objetivo é que a gente consiga resgatar a nossa essência, entender que a felicidade é uma busca pessoal, e uma vez em dia, com a nossa identidade, a gente consegue o quê? A gente consegue enxergar o outro e, por consequência, dividir a felicidade, ou seja, transbordar. Então hoje, o meu objetivo é justamente esse, o meu convite é que a gente consiga transbordar junto. O que eu vou oferecer hoje aqui para que a gente faça essa trajetória é o que eu busco com a minha poesia, que são os pontos de encontro. O que são os pontos de encontro? Pontos de encontro, gente, são aqueles momentos raros, às vezes, difíceis de acontecer, em que a gente consegue tirar uma armadura, consegue tirar aquela defesa, aquela máscara que a gente usa, de que a gente tem que ser perfeito o tempo inteiro, de que a gente não pode errar, de que a gente não pode pedir ajuda. Vocês já sentiram assim alguma vez? Já? Então, quando a gente tira essa máscara, essa armadura, esse peso, de que a gente tem que ser perfeito, não pode errar, o que sobra ali? Sobra um ser humano, às vezes acuado, às vezes com medo, mas essa é a diferença da conexão, porque são simplesmente seres humanos ali, e esse ser humano que sobra, quando tira essa máscara, tira essa casca, ele merece todo o nosso respeito e todo o nosso acolhimento. É justamente isso que eu quero oferecer aqui hoje, um ambiente de total cuidado e acolhimento, porque a gente tem que perceber o seguinte: às vezes dos sentimentos que a gente mais se protege, são aqueles que a gente mais precisa. Já perceberam? Dos sentimentos que a gente mais se protege, são aqueles que a gente mais precisa. E esse ser humano que está ali, às vezes, ele acha que tem que ser um super-herói, um super pai, super mãe, super profissional, e tem que assumir que uma hora cansa. A gente tem que trocar essa cobrança de que tem que ser forte o tempo inteiro, e não engolir desaforo, pelo superpoder de ser feliz, de quem não engole o choro. E está aí que está a tal da felicidade, nesse momento de vulnerabilidade, em que a gente olha aquele ser humano que eu falei que sobra depois daquela armadura, e oferece todo o nosso respeito, todo o nosso acolhimento, porque eu sempre digo assim: toda pessoa que a gente encontra, tem uma história por trás das histórias que nos contam. São medos escondidos, são sonhos interrompidos,
mas tem coragens que nos deixariam surpreendidos pela força descoberta quando tudo parecia perdido. Sabe esse momento que a gente passou agora de pandemia, e as situações que a vida nos apresenta às vezes, que a gente acha que está tudo perdido, e às vezes surge uma força que a gente não sabe de onde vem, sabe esse momento? É isso que a gente perde quando a gente está num ambiente somente de julgamento, e o ambiente onde se pratica a escuta livre desse julgamento, favorece demais o fortalecimento pessoal, e é isso que eu quero trazer aqui hoje, que a gente consiga respeitar a batalha de cada um. Lembrem disso, vamos respeitar a batalha de cada um. Esse é meu objetivo aqui hoje. E aí, por que eu digo isso? Porque a gente costuma às vezes ficar nessa esfera do julgamento, e esse julgamento traz o medo de errar. Eu costumo dizer que para as pessoas, talvez vocês se identifiquem, que existem dois tipos de pessoa no mundo: aquelas que viveram e erraram muito, e as que não erraram, não viveram, porque quando o medo de errar é maior do que a sua vontade, ceder esse sentimento é matar uma oportunidade, e de oportunidade perdida, a gente morre antes da própria morte, em vida. E esse momento eu apresento dois personagens que guiam a minha vida assim: tem o espectador e tem o pescador. Quem é o espectador? O espectador, talvez vocês identifiquem na vida de vocês, ou talvez em algum momento vocês já tenham se tornado esse espectador. É aquele cara que está sentado na areia, ou seja, está de fora, avaliando o teu desempenho, julgando, dizendo que faria melhor se estivesse no teu lugar. Vocês conhecem alguém assim? Podem interagir. Conhece alguém assim? Sempre tem alguém que vai dizer que faz melhor que você, mas ele está fora. E o outro personagem que eu costumo dizer, e me identifico muito, é o pescador. O pescador é aquele cara que gosta do mar, ele gosta de quem gosta do mar, ou seja, ele está mergulhado, ele está imerso, ele está dentro. E tem essa história de que esse pescador estava lá, fazendo o que se propôs a fazer, e o espectador, como sempre, de fora, avaliando. E quando o pescador saiu, a história diz assim, que o espectador falou: olha aqui, pescador, eu estou vendo de fora que você está fazendo tudo errado, o teu equipamento é inadequado, você não tem experiência, mas se eu te ensinar, você aprende. O pescador agradeceu, não respondeu porque ele já sabia. Dar opinião do lado de fora é igual jogar a rede na teoria, vai cheia de razão, mas na realidade volta vazia. Repito, dar opinião do lado de fora é jogar a rede na teoria, vai cheia de razão, na realidade volta vazia. Por isso o pescador gostava de quem gosta do mar, como eu te falei, porque a gente tem que mergulhar, e às vezes não é o mais seguro, mas o seguro morreu de tédio. Então vamos mergulhar sem raso, sem morno, sem médio, vamos mergulhar. E às vezes o pescador dizia assim: eu prefiro a incerteza de não saber se iria voltar, a garantia de quem já morreu na praia, por medo de morrer no mar. Então esse é o meu convite para vocês aqui hoje. Vamos mergulhar? Quem está disposto a mergulhar? Salve de palmas. É incrível estar aqui num evento desse, onde as pessoas estão dispostas a falar de felicidade, a vivenciar experiências como essa. A gente já está imerso, a gente está mergulhado, a gente está dentro do mar. Estou aqui inclusive com a minha camiseta de fôlego, é o que eu preciso, é o que eu ofereço. É justamente isso que a gente tem que perceber, que a gente não pode ficar como espectador da nossa vida, que a gente não pode ficar assistindo a vida da areia. E olha qual é a maior ironia, gente: esse mergulho que eu falei, esse mergulho que eu estou propondo, esse mergulho é interno, é a gente com a gente mesmo. Alguém aqui já perdeu tempo dando satisfação a quem não devia? É que a gente, perceba o seguinte: a gente nunca vai ser bom o bastante para quem está sempre insatisfeito. A gente nunca é bom o bastante para quem está sempre insatisfeito. A gente está sempre tentando se encaixar nas agendas lotadas, a gente está sempre tentando se encaixar nas expectativas dos outros, e a gente nunca está na nossa própria prioridade. Já perceberam isso? A gente nunca é prioridade na nossa agenda. E aí que está, a gente confunde egoísmo com cuidado. Às vezes é muito mais difícil resolver as nossas questões antes de querer resolver os problemas do mundo. Esse é o meu convite hoje, que a gente não confunda egoísmo com cuidado, e isso às vezes pode desagradar. Então não confunda egoísmo com cuidado, e nem desagradar com deixar de amar. Esse primeiro vídeo que eu quero apresentar para vocês fala justamente disso. Não confunda desagradar com deixar de amar. Por favor, amigo, vídeo chamado Abrigo e Cuidado. Desagradar não significa deixar de amar. Quando a gente começa a aprender a se priorizar, e aquele sentimento de culpa vem nos visitar,
É preciso lembrar de manter a porta fechada. Você é seu lar. Se habite. Só você é responsável pelo limite que garante a tranquilidade da sua morada. Repito, desagradar não significa deixar de amar, é ter se permitido ser sincera consigo, mantendo o respeito com o outro, por ter conseguido se respeitar em primeiro lugar. Fingir que tem um coração de pedra não te faz a mais durona, e não é justo te ver tentando salvar o mundo, enquanto o seu desmorona. Toda vez que você disser para alguém se cuida, se escute. O melhor conselho é o que se dá para o espelho: lute por si, cuide de si. Essa é a mudança que fez tudo ter mudado, a lembrança de que se eu quisesse ajudar alguém, seria por mim que deveria ter começado. Pessoas vão e vêm na nossa vida, você é quem fica, então fique do seu lado. Sinta-se completa por ter se habitado, para quando receber a visita que você escolher, ter tanto por si que pode oferecer: abrigo e cuidado. Salva de palmas para o poeta. Sinta-se completa por ter se habitado. Repito, não confunda egoísmo com cuidado. Então, o que eu vou fazer aqui hoje para vocês é abrir as portas da minha casa, dividir a minha história. É muito mais honesto, porque eu sempre digo que não existe uma fórmula, uma receita, principalmente se tratando em felicidade, né? Eu desconfio sempre quando me apresento uma fórmula, uma receita. Eu vou dividir a minha trajetória. Eu sempre digo, felicidade está no caminho, mas é preciso caminhar. Então, o que eu vou oferecer aqui é essa trajetória, a gente se encontra no caminho. Eu começo dividindo a minha trajetória com uma pergunta, e vocês fiquem à vontade para responder em voz alta ou na cabeça de vocês. A pergunta é a seguinte: me diz o que é pior, desistir do que quer ou se contentar com o que nunca quis? Diz o que é pior, desistir do que quer ou se contentar com o que nunca quis? Quando eu escrevi essa frase, quando eu fiz esse questionamento, eu lembro que eu estava com o meu sonho dormindo na gaveta. Era quase, só faltava um carimbo de arquivado assim. Nessa fase eu estava vivendo o plano B do meu pai. Meu pai gostaria de ter sido cantor, mas ele foi pelo rumo da vida, ele virou advogado, e eu estava seguindo esse plano B dele. Então, se eu tivesse que definir essa fase da minha vida, era como se eu tivesse usando um sapato apertado, que me emprestando um futuro que não me cabia, para seguir os passos de quem não chegou aonde gostaria. Olha que ciclos de frustrações que eu estava aceitando chamar de vida. Então, o meu pai, como eu disse, a essência dele era a música. E o meu pai tem uma história meio de novela assim. Ele estava com a mala pronta já, a passagem comprada para se mudar para o Rio de Janeiro, de Porto Alegre para o Rio de Janeiro. E uma semana antes de ele fazer essa mudança, um tio faleceu, o tio que hospedaria na cidade de Rio de Janeiro faleceu. E ele perguntou para uma pessoa pela qual ele tinha muita consideração, ele perguntou: será que sem ter essa pessoa para me acolher, me dar esse suporte lá no Rio de Janeiro, será que vale a pena eu largar tudo e me mudar? E ele ouviu que não, porque ele não era bom o bastante. E aquele julgamento deu um ponto final no sonho do meu pai, e ele abraçou aquele julgamento como verdade, por não perceber que o julgamento não é real, é a realidade de quem julgou. E por muito tempo ele ficou com esse sonho engasgado na garganta, até perceber que ele se tratava muito mais de cuidado do que invalidação. E a minha sorte foi que meu pai não me passou que um sonho é um bastão de frustrações hereditárias, não. Ele me deu total apoio para que eu seguisse o meu sonho. Ele teve essa grandeza de oferecer o que ele não teve. Isso é lindo, né? A gente ofereceu o que não teve. E aí, o meu sonho era muito parecido com o do meu pai. Eu gostaria de me mudar para o Rio de Janeiro e viver da escrita. Eu tinha a utopia de lançar livros de poesia, de chegar nas pessoas, ter minhas letras musicadas. E aí eu percebi que, por mais parecidos que sejam os caminhos, cada um tem que fazer o seu. E aí muitas vezes a gente fica só no que a gente não quer, o que a gente não gosta. A primeira mudança de percepção que eu trago para vocês é a seguinte: é preciso parar de ir contra o que não quer, para ir a favor do que sempre quis. Parece redundância, né? Mas a gente perde muito tempo, a gente perde um tempo enorme indo contra, dizendo que isso eu não gosto, isso eu não quero. Ok, mas o que você quer de fato? Isso muda tudo, parar de ir contra o que não quer, para ir a favor do que sempre quis. E aí eu fui para o Rio de Janeiro, fiz essa mudança, e lá no Rio ainda eu perdi um bom tempo, perdi muito tempo esperando a hora certa. Essa é a verdade.
achando que não estava pronto, que não era o momento de lançar meu livro. Aí a minha mãe me deu um livro. Minha mãe é uma leitora voraz, assim, ela que me traz várias referências literárias, e ela me deu um livro chamado Clarissa, do Érico Veríssimo. Alguém já leu? Clarissa, do Érico Veríssimo. Tem alguma Clarissa por causa desse livro aqui? Sempre tem, né? É lindo o nome mesmo. Só que esse livro é um livro suave, que vai bem até chegar num personagem chamado Amaro. E nesse trecho ele fala assim: o Amaro era um cara que tinha muitos projetos, um tumulto de sinfonias, invenções, melodias, poemas. Mas entre o sonho e a realização havia um abismo que era preciso vencer com um pulo que ele nunca deu. Eu me vi naquele cara. Eu me vi naquele cara cheio de sonhos, projetos, sinfonias, melodias, poemas, mas já com uma desculpa pronta no bolso, como se eu não merecesse o que eu sempre quis. Quantas vezes a gente se sabota, né? A gente acha que não merece ou que não está pronto e acaba não dando esse pulo e morre com o sonho engasgado na garganta. Eu era esse cara, e quando eu li esse trecho eu falei: não, eu tenho que dar meu pulo, eu não posso morrer com esse sonho entalado na garganta. E aí, a partir desse impulso, livros mudam vida, eu garanto isso. Desse primeiro impulso, eu lancei meu primeiro livro, chamado Zé Ninguém. E foi justamente uma história muito legal, assim, que eu paguei para lançar esse livro. Consegui uma editora disposta a lançar, mas eu teria que pagar as primeiras edições. Eu acho importante falar isso, né? Porque as pessoas perguntavam: mas nenhuma editora confia, por que você vai pagar? Eu falei: porque eu confio, ou seja, eu assumi a responsabilidade do meu sonho. Eu sempre digo: depois do medo os ventos sopram a favor, né? Esse livro me trouxe tantas alegrias. Por exemplo, quem fez o prefácio foi o Luiz Fernando Veríssimo, filho do Érico. Então eu consegui fechar um ciclo que eu jamais teria conseguido se tivesse sido barrado pelo medo, né? E é importante falar que quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu fiquei na casa de um casal de amigos, que eu acho que era, eu ia falar do tamanho desse palco, o apartamento, mas não, o apartamento era do tamanho dessa tela aqui, assim, ó. Era simplesmente, chegou, acabou o apartamento, já era um cubículo assim, que tinha um sofá no meio, que era o meu sofá. O sofá que não era meu, mas representava a minha casa naquele momento, representava meu sonho. Eu lembro até hoje que eles acordavam, tipo: puta, esse cara não vai embora, né? Era uma semana, passou 15 dias, um mês, eles passavam por mim assim, olhavam com aquela cara de: puta, não vai embora. Mas enfim, foi uma prova de amizade, e aquele sofá representava para mim que eu tinha conseguido dar aquele pulo, eu me sentia muito mais realizado do que se eu tivesse construído um império em cima do medo, ou entrado em portas abertas. Aquele sofá representava a minha sinceridade. No momento em que eu já não tinha mais nada, não correspondia à expectativa de ninguém, foi quando eu me senti mais livre, e dei o primeiro passo em rumo dessa busca da felicidade. Eu lembro que eu reaprendi a sorrir, nesse momento em que eu não tinha nada. E aí, eu volto para a pergunta para vocês: me diz o que é pior, desistir do que quer ou se contentar com o que nunca quis? Quem acha que é desistir do que quer? Levanta a mão, por gentileza. Quem acha que o pior é se contentar com o que nunca quis? A maioria. Aí eu pergunto para vocês o seguinte: até quando a gente vai se contentar somente com as opções que nos dão? Por que a gente vai escolher entre o ruim e o pior? A resposta dessa pergunta é escolher nenhuma das opções. E se a nossa escolha fosse criar a nossa própria alternativa? Tem 3 desculpas básicas, talvez vocês já tenham usado, eu uso muito até hoje. Desculpas básicas para não fazer a nossa própria alternativa, não criar nossa alternativa. Alguém aqui já usou essa? Depois eu resolvo. Eu agora já estou velho. Antes era muito novo. Só que a gente tem que perceber o seguinte: nem sempre dá tempo de resolver o depois eu resolvo. E às vezes a gente passa tanto tempo fazendo planos e não dá tempo de viver esse plano. E aí que está a questão. Por ter criado as minhas próprias alternativas, eu lancei mais 2 livros, fiz um projeto de vídeos que chegou em muita gente, mas mais do que vendas, mais do que números, é a sinceridade de se olhar no espelho e saber que eu estou oferecendo o que eu também preciso. Eu sempre digo que para mim não faz diferença ser alguém na vida, eu prefiro fazer diferença na vida de alguém. E aí eu pergunto para vocês: o que você faz para viver é o que faz com que você se sinta vivo? O que você faz para viver é o que faz com que você se sinta vivo?
Essa é a pergunta que eu trago para todo mundo, é o que me guia diariamente, a cada segunda-feira, assim, com esse objetivo, fazer a diferença na vida de alguém. Isso fecha um ciclo, como eu falei, um ciclo onde eu me olho no espelho e enxergo sinceridade por oferecer, como eu disse, o que eu também preciso. E me sentir vivo passa por assumir quem eu sou, assumir quem a gente é. Tem um ponto muito importante, assim, a gente faz uma diferença, a gente confunde, né, ser com ter. A gente acha que a gente é o que a gente tem, né, a gente acha que a gente é o nosso cargo, a gente acha que a gente é o nosso emprego, o nosso salário. Só que eu faço uma pergunta: as pessoas que confundem o que são com o que têm, quando perdem seu cargo, se despedem de quem? De quem nunca foram na realidade, porque não existe hierarquia que diminua a nossa personalidade, quando a gente se dá conta que atrás do crachá é que está a nossa identidade. É por isso que eu digo, valorizar alguém não significa perguntar o salário, e o alívio dessa competição que a gente está vivendo hoje em dia, dessa questão de acúmulo, de que a gente quer sempre mais, a gente está sempre insatisfeito, independente do que conquiste, do que tenha, do que ganhe. O alívio vem de perceber que ninguém tira o que você é, não é o que você tem. O alívio vem de perceber que ninguém tira o que você é. Está aí a nossa identidade, está aí quem a gente é, e está aí o que a gente tem para oferecer para o mundo. As pessoas me perguntam muito, como é que eu chego na minha identidade? Como é que eu posso descobrir quem eu realmente sou, o que eu estou fazendo aqui? Isso é muito pessoal, né? Mas tem uma segunda mudança de percepção que eu trago aqui, que diz o seguinte: toda vez que você tiver um sonho, um objetivo, você vai dividir com alguém, você vai ouvir o quê? Legal, mas o que você vai ganhar com isso? Alguém já ouviu isso? Ah, bacana esse plano, esse projeto, mas o que você vai ganhar com isso? A sugestão que eu trago é a seguinte: essa troca não é o que eu vou ganhar, é o que eu tenho a oferecer. Essa simples troca muda tudo, não é o que eu vou ganhar, é o que eu tenho a oferecer. Esse é o parâmetro, é isso que eu tenho para oferecer para esse mundo, e tudo que eu receber vai ser reflexo do que eu ofereço. Não é que a gente não possa ter grana, não possa ter sucesso, muito pelo contrário, mas vai ser uma consequência e não um objetivo. Está aí o alívio, repito, ninguém tira o que você é. E aí, para a gente conseguir chegar em quem a gente é e por consequência o que a gente tem a oferecer, é preciso um resgate, como eu falei, de essência, um resgate um pouco atrás. É preciso olhar para os nossos ancestrais, para quem veio antes, né? É preciso lembrar de onde a gente veio para chegar até quem a gente é. Repito, é preciso lembrar de onde a gente veio para chegar até quem a gente é. Então esse vídeo fala muito disso, desse resgate da nossa essência. Por favor, o vídeo 2, meu amigo, ancestrais. Quantas gerações dormem dentro de um sonho? Seus bisavós, avós, seus pais, e às vezes são tantas que nem você desperta mais. Mas um sonho não é um bastão de frustrações hereditárias. Por mais que hajam opiniões contrárias, basta que uma pessoa seja a favor de fazê-lo acontecer. Sim, você. Pensa nessa vida como se fosse uma viagem. Nossos ancestrais nos deram a passagem, mas ninguém pode viajar no lugar de alguém. E quem nunca escutou frases como: sempre foi assim na nossa família, ou isso não está no nosso sangue, não é pra gente, nem tente, porque ser realizado não é nossa realidade, ou ainda, tenha vontade, mas tenha mais limites. Eu diria, respeite essas opiniões, mas não acredite. São escolhas. Existe uma diferença entre quem diz que sabe o caminho e quem caminha. Repito, respeite. Cada um fez o que pôde com as possibilidades que tinha. Por isso não existe culpa. O que nos deixa estagnados é viver olhando para trás, procurando culpados. E aquele que é capaz de olhar o passado e agradecer, já entendeu. Por mais parecidos que sejam os caminhos, cada um tem que fazer o seu. Os que vieram primeiro nos deram a chance de aprender até com os erros. Honrar as antigas gerações é cortar o cordão umbilical das frustrações. E isso é dar luz à própria vida, é renascer para a liberdade. Assumir a responsabilidade do seu sonho é escolher sua realidade. Muito obrigado. Dar luz à própria vida, escolher sua realidade. Isso é renascer, né? E quando eu falo em renascer, eu sempre lembro, esse resgate vai andando, vai evoluindo, né? Eu sempre lembro da criança que eu fui um dia. E conto uma história para vocês que, como sempre, começa com uma pergunta, né? Se a criança que você foi um dia viesse te visitar, será que ela se reconheceria? A criança que eu fui um dia
hoje veio me visitar, mas não se reconheceu, e perguntou, em qual mentira por aí a gente se perdeu? Que foi? Desaprendeu a sorrir, é? Quem te ensinou a desistir de ser o que você quiser? A criança que eu fui um dia mora dentro desse adulto que eu me tornei. Na mesma gaveta onde eu guardo os para de sonhar, leva a vida a sério, é ridículo tentar de novo. E ela representa tudo que eu quis ser um dia, mas parei de sonhar, levei a vida a sério, achei que fosse ridículo tentar de novo. Mas ao contrário de mim, ela nunca desiste, essa criança insiste em me fazer sorrir. Essa criança não marcou hora na minha agenda lotada de desculpas, ela não pediu licença, ela simplesmente abriu a porta e veio me visitar. E como quem fala, ei, você não está mais de castigo, ela me olhou e disse a coisa mais séria que eu já ouvi: você quer brincar comigo? E hoje eu não confundo mais levar a vida a sério com perder a graça. Eu queria hoje saber se tem mais alguma criança aqui além de mim. Tem? Eu estou aqui, eu trouxe meus 2 livros mais recentes, A Monja e o Poeta, parceria com a Monja Cohen, e o Voz ao Verbo. Eu vou estar autografando depois ali às 4 horas, eu e a Ruth, fique à vontade para chegar com a gente ali 4 horas, mas agora eu vou dar um livro. Alguém quer o livro? Você foi a primeira a levantar, só que tem que subir no palco. Pode ser por aqui, por gentileza. Não imaginava essa, né? Senão não tinha levantado. Uma salva de palmas. Qual é o seu nome? Tayla. Tayla, vem mais pro meio aqui, Tayla. Uma salva de palmas para a nossa criança do momento aqui. Tayla, fica à vontade, o palco é teu. Eu quero fazer uma pergunta para você. Haja coração, Tayla, vamos nessa. Tayla, seja muito sincera, não tem certo, não tem errado. Se a criança que você foi um dia viesse te visitar, agora sem óculos, será que ela se reconheceria? Alguns dias não. A partir de ontem, sim. Ela tem um dia de vida, Tayla, olha só, renasceu aqui. Tem um poema aqui, Tayla, antes que você tenha um infarto aqui, eu vou... Tem um poema que diz aqui, no sofá, que ela diz assim, eu lembro o trecho aqui, que diz assim: toda criança nasceu para educar um adulto pelo simples fato de que ela sabe que não sabe tudo e só por isso já tem muito para ensinar. Você acha que essa questão da gente estar aberto para aprender, você está aqui hoje para receber, para absorver, já te torna praticamente uma criança disposta a aprender, a reaprender a caminhar, a reaprender certas coisas? Você se identifica com essa vulnerabilidade de estar disposta a aprender? Com certeza, né? A gente aprende a cada dia, é algo novo. Eu tentei esconder a minha criança durante muito tempo, porque fui taxada como utópica, que isso não seria capaz, e hoje eu estou aqui trabalhando com o que amo, né? Levando felicidade no trabalho para as pessoas, e cada dia eu aprendo mais, e essa situação de mergulhar, né, dentro de mim, me aceitar, me descobrir, aprender para poder passar para os outros faz muito sentido, e para minha criança também. Uau! Com vocês, Tayla, por favor, qual livro você quer? Qual dos 2? Voz ao Verbo, então. Para quem não teve a ousadia da Tayla, fica à vontade, depois eu vou estar às 4 horas ali para autografar. Deixa eu dar um abraço aqui, Tayla. Valeu, viu? Arrasou. Contigo ali. Depois eu vou autografar, tá bom? Se você quiser, né? Para não estragar o livro com a minha letra, né? Minha letra é de criança até hoje. Essa questão da criança é muito importante a gente encarar nossos medos, né? O adulto, eu falo por mim, não vou falar o adulto generalizado, eu falo por mim, eu tenho esse costume de esconder, de fingir que não tenho medo, enfim. Eu acho que o medo tem essa questão, né? Da gente primeiro reconhecer o medo, tanto no sentido de identificar, como também de encarar, né? Então eu já tive medo de errar, medo de morrer sem tentar, mas medo de morrer, acho que é o maior que eu já tive, o medo de morrer, até perceber o seguinte, que a morte não tem lógica nenhuma, é por isso que morrer de medo também não. E quando a gente tem essa percepção da finitude, não só como uma ameaça, mas como uma oportunidade, a gente abre um universo de possibilidades assim. Ok, amanhã pode ser tarde, mas hoje não é, hoje a gente tem essa oportunidade, hoje a gente tem essa chance.
Então, a ameaça, a finitude não só como uma ameaça, mas como uma oportunidade. Só se você sair daqui hoje com essa percepção de que, ok, amanhã pode ser tarde, mas hoje eu tenho essa chance, que tudo acaba, eu sei, mas enfim, mas que está vivo é um privilégio, e que essa finitude é um despertador para que a gente aproveite o máximo que a gente pode dentro dessa nossa chance. Isso abre infinitas possibilidades, como eu disse, e tem duas chaves principais para essas novas portas que vão se abrir a partir da finitude como uma oportunidade, não só uma ameaça. Duas chaves: perdão e gratidão. Isso eu aprendi com a minha mãe, eu levo até hoje. Perdão e gratidão. Por que o perdão? Porque a gente perde muito tempo acumulando raivas, rancores, mágoas. A gente acha que está tudo bem, deixar de falar com alguma pessoa e acumulando aquela raiva, acumulando aquela mágoa, não resolver certas questões. Só que isso vai causando um peso imenso, vai causando um transtorno dentro da gente, fica aquela coisa entalada, a gente não consegue botar para fora as coisas simples, as coisas boas, simplesmente porque tem esse rancor atrapalhando. E tem um poema que sugere, eu não vou falar, eu falo sobre perdão, mas usem o termo que quiserem. Nesse livro com a monja, ela fala sobre compreensão, a gente faz essa ligação de compreender ou perdoar, independente do termo, que você identifique o alívio que vai estar depois dessa situação mal resolvida, o alívio que vai gerar se livrar do peso da mágoa. Esse poema diz assim: você não consegue perdoar alguém porque ele não se arrependeu? Eu espero que você não se arrependa pelo tempo que perdeu, porque se for parar para pensar, são coisas diferentes. A culpa pode estar no outro, mas o perdão está sempre na gente. Eu não estou dizendo que é fácil, às vezes é mais difícil perdoar do que pedir desculpa, só que talvez seja esse o desafio, resolver ou se curar do que te machuca. Até quando você vai conviver com esse vazio que vem do espaço imenso que a mágoa ocupa? E por mais que pareça papo de monge, tem momentos que é melhor você se afastar do que mandar alguém para longe, porque sim, a melhor resposta é a consciência tranquila. Então tire o peso das suas costas, e quando partir, não leve o passado na mochila. Obrigado. Quando partir, não leve o passado na mochila. Isso dá a possibilidade, como eu falei, que a gente consiga botar para fora as coisas simples, a gratidão, o reconhecimento, e a segunda chave que eu falei, lembra? Era o perdão e a gratidão. A gratidão, a gente consegue parar de focar, a gente costuma ter a facilidade de apontar os erros, os defeitos, as falhas, e não agradece quem está do nosso lado nessa nossa trajetória, às vezes com um sorriso, com uma palavra que muda tudo. Então esse é o momento que eu queria gerar daqui, essa onda aqui de gratidão, já que a gente está com pessoas dispostas a falar de felicidade, por consequência ser feliz em algum momento, ter essa felicidade como realidade na sua vida. Eu acredito que começa por dividir, por transbordar, como eu falei. O desafio é o seguinte: vou pegar o meu também. Pega o teu telefone agora e manda uma mensagem para quem faz diferença na tua vida, para quem faz a diferença na tua trajetória. Repito, amanhã pode ser tarde, mas hoje você tem essa chance, porque a vida não dura para sempre, mas é durante. Então, vou pegar o telefone aqui também, e se a pessoa estiver do lado também, olha no olho, diz que ama, agradece, é o momento de botar para fora, desentalar o eu te amo da garganta. Fiquem à vontade, vamos gerar esse movimento aqui. Olha que bonito, olha que lindo, transbordando amor aqui, reconhecimento e gratidão. Pega o telefone, fica à vontade, está sem? Manda uma mensagem telepática. Uma coisa, não se assustem se as pessoas, quando você mandar o te amo, as pessoas vão perguntar: aconteceu alguma coisa? Você está bem? Vamos normalizar o eu te amo, pode ser? Vai acontecer isso, aconteceu alguma coisa? O que houve? Não, calma, só queria dizer que você faz a diferença na minha vida, ponto. Não se preocupem com o que a pessoa vai responder, porque a recompensa vem dessa própria ação. Pega alguma pessoa importante na tua vida e desentala esse eu te amo da garganta. Você de braço cruzado, meu amigo. Aí, ó, olha, já é isso, meu amigo, essa iniciativa, parabéns, obrigado. Vamos botar essa energia para fora, porque o arrependimento é fatal. Não vamos deixar que a nossa falta de disposição seja maior do que o arrependimento que com certeza a gente vai sentir. Vou mandar uma mensagem aqui para minha mãe. Eu te amo! Vou mandar para minha mãe hoje. Fala, mãe, estou aqui em Curitiba,
congresso de felicidade. Eu só estou aqui porque você me deu essa oportunidade de estar no mundo. Ai, que merda. Essa oportunidade de estar no mundo, de ser quem eu sou e de ser uma inspiração enorme para mim. Eu te amo. Sente a vibe da galera aqui, ó. Isso é para ti, mano. Eu te amo. Obrigado pela inspiração. Beijo. Minha mãe vai botar um stand, eu espero que não mate ela agora do coração. Mas enfim, está dado o recado. E é uma coisa importante dizer também, às vezes a gente não tem oportunidade ao alcance de um telefonema, né? A gente não tem essa pessoa do lado. Eu adoraria poder mandar para o meu pai também essa mensagem, mas eu perdi meu pai há alguns anos, parece que foi ontem, e às vezes parece que faz uma vida que eu não falo com ele. Então, para essas pessoas que não têm a possibilidade de mandar uma mensagem ao alcance de uma ligação, eu queria ressignificar a saudade. Eu queria que a saudade fosse a visita de quem está presente na gente, feliz de quem sente saudade, porque é sinal de que um dia dividiu a felicidade que sentiu. Quem aqui está nessa situação que gostaria de mandar mensagem para alguém e não consegue, não está mais ao alcance, fiquem tranquilos, porque a saudade é a visita de quem mora na gente. Eu quero soltar um vídeo em homenagem a todo mundo que gostaria, assim como eu, de mandar esse recado e não tem, pelo menos, alcance de uma mensagem, mas vai ter através desse sentimento que permanece. Por favor, último vídeo, por amor. Superar uma perda não significa esquecer quem partiu. É conseguir ocupar o vazio com lembranças que mantêm o seu sorriso vivo. O amor vai ser sempre um motivo para continuar. Por quem se foi, por você, por quem ficar. É por amor que você vai levantar da cama nos dias em que a falta não deixou nem dormir. É por amor que você vai voltar aos mesmos lugares, mas só encontrar saudade. É por amor que você começa a se permitir, a não desistir da felicidade. Eu sempre me pergunto o que as pessoas que partiram gostariam que estivéssemos fazendo. Falando de momentos felizes, sorrindo, sendo. É o amor o motivo. Então resgata um sorriso e nem pense em parar. Por quem se foi, por você, por quem ficar. Eu levo o seu sorriso guardado só para sorrir quando lembrar de você. Obrigado. Nem pense em parar. Isso significa mudar de fase. E nem sempre a gente consegue, nem sempre é fácil, né? Já que eu me abri com vocês aqui, vou contar mais uma história bastante pessoal aqui, já estou me sentindo em casa. Eu tinha um sonho de fazer uma viagem com meu pai, de carro, de Porto Alegre ao Rio de Janeiro, aquela coisa de vai adiando, acho uma desculpa, não vai esse ano, não vai depois, até que em 2019, finalmente a gente botou em prática esse sonho e fomos de carro, Porto Alegre ao Rio de Janeiro. Eu tive muito tempo para falar com ele, para fazer perguntas que eu sempre tive vontade, e aí fui realmente enchendo o saco, falando, perguntando os sonhos dele, das questões dele, e ali eu me abri com ele, eu falei da vontade que eu e minha esposa estávamos de tentar ter um filho, tentar engravidar. E eu trouxe um medo para o meu pai. Eu falei, poxa pai, será que é o momento? Eu estava há tantos anos nessa busca de realização profissional, e finalmente tinha conseguido. Eu tinha lançado um livro que foi muito bem, estava realizado finalmente. Eu pensei, será que isso não vai atrapalhar meu desempenho na carreira? Será que não vai travar isso? Ele falou, Alain, esquece totalmente esse ponto de vista. Essa criança vem para coroar teu bom momento. Deixa ela vir. Receba, aceita essa criança, deixa ela vir. E meu pai me fez aceitar a paternidade antes de eu saber que eu seria pai. Aquilo foi lindo para mim. Ele falou, esquece isso, essa criança vem coroar teu bom momento, deixa ela vir. Eu fiquei com isso na cabeça, e uma semana depois a gente descobriu que minha esposa estava grávida, e meu pai foi o primeiro a saber, por isso, para ele ter me feito aceitar a paternidade. Eu liguei para ele, foi aquela festa, e aí o mundo virou de cabeça para baixo, né? 2020, pandemia, meu pai faleceu. E aí, quem já perdeu alguém próximo aqui tem aquele sentimento, aquele medo de perder alguém de novo, né? A gente se cerca de possibilidade, de precauções e tal. E com a gravidez da minha esposa não foi diferente. Eu queria ter tudo planejado, tudo esquematizado, para não ter chance de perder ninguém. Só que assim como a morte, a vida também surpreende, né? Eu lembro que a gente tinha uma doula e tinha uma enfermeira para chegar na hora certa no hospital, que já estava reservado, estava tudo certo para a gente não ter risco nenhum, como se pudesse prever ou garantir. A vida surpreende, como eu disse. Sei que 10 da noite começou as contrações, depois 3 da manhã chegou a doula,
Só um parênteses, eu sempre quando eu falo isso das contrações, algumas mulheres me olham com uma cara tipo, tá bom, né? Muito fácil, né? Falar das 10 até as 3 da manhã de contrações, eu sei que dói. Então fiquem, é só licença poética, tá bom? Não estou desmerecendo, diminuindo a dor de ninguém. Com todo o meu respeito e admiração por vocês, eu tenho que contar essa história rapidinho, que justamente isso, das 10 até as 3 da manhã chegou a doula, e depois chegou a enfermeira, e nunca era o momento de ir para o hospital, segundo a enfermeira, não tinha dilatação, enfim, não era o momento, tem que esperar mais um pouco, eu naquela ansiedade, aquele medo. E quando finalmente lá pelas 7 da manhã, olha o pulo no tempo, a enfermeira falou, ok, vamos para o hospital então. E a minha esposa levantou, foi até o corredor do meu apartamento e deitou. Ela falou, eu não aguento mais, eu não aguento, essa criança vai nascer aqui, eu não aguento mais. E aí a doula amparou ela, ficou aquela situação assim, eu vi a cabeça da minha filha vindo e voltando assim, eu peguei, liguei para a médica, eu falei, doutora, o bicho está pegando aqui, vai nascer. E a médica, quando eu falei isso, ela falou uma coisa que hoje eu dou risada, mas no momento foi uma coisa que eu não soube como reagir, porque quando eu falei, doutora, o bicho está pegando, vai nascer aqui, ela falou, aqui onde? Eu falei, em casa, doutora, e ela respondeu, Jesus. Eu falei, ok, acredito nele, mas vou ter que fazer alguma coisa. Vamos embora, Jesus, me ajuda. E aí finalmente a enfermeira entendeu também que aquela situação era concreta e estava nascendo, e aquela coisa, eu não sabia mais o que dizer. Nesse momento eu lembrei do meu pai e falei, Ana, essa criança vem para coroar nosso bom momento, deixa ela vir, aceita, deixa ela vir. E ela veio, eu lembro que a enfermeira ainda me deu a chance de receber minha filha. Pô, tem uma pessoa chorando ali que está me quebrando, pô. Mas eu tive essa chance de receber minha filha, entregar ela nos braços da minha mulher, e nesse momento que eu repeti a palavra do meu pai, sem saber o que dizer, ele me soprou, a gente não sabe às vezes a força de uma palavra, né? Nesse momento eu tive certeza que meu pai, mesmo de longe, é um avô presente, porque a gente não perde quem vive na gente. Obrigado. Vou tomar uma água. A gente não perde quem vive na gente, isso eu tive a certeza. E aí o meu pai me mostrou que às vezes melhor do que só esperar é ter a coragem para ser melhor do que a gente esperava. Ganhei um livro aqui, gente. Qual é o seu nome? Eu sou Ana Carolina. Esse livro é do meu esposo. Ele conta a história dos nossos 3 filhos, do nascimento dos 3 nossos filhos, e como ele acompanhou esses nascimentos. O primeiro foi um parto normal, o segundo foi uma cesárea, porque nosso bebê era cardiopata e faleceu com 39 dias. E o terceiro, um parto domiciliar. Então, eu sei que você vai gostar. Gustavo, daqui é o palestrante, uma história muito mais rica que a minha aqui, Gustavo. Aqui, ó. Obrigado, viu? De coração, obrigado pela gentileza. Que ousadia, né? Eu gosto disso. Chegou aqui. Divulgou o livro do marido, contou a história dela, muito melhor que a minha. Valeu. Coragem, gostei. Onde é que eu estava? Melhor do que só esperar é ter a coragem para ser melhor do que a gente esperava. Porque às vezes a gente confunde estagnação com conformismo, sabe? A gente acha que está bom, já chegou onde podia, que está satisfeito. Não, às vezes não está satisfeito, a gente está travado de medo. Tem uma história de um cara que foi no lançamento de um livro meu. Ele não conseguiu falar comigo, ele estava muito emocionado assim, mas ele contou que um dia ele estava na praia com a mulher dele, lá no Rio de Janeiro. Ele ficou na areia, a mulher dele resolveu entrar no mar. E ele ficou vendo de longe assim, ela começou a se afogar, ele achou que era brincadeira, depois viu que era sério, foi até ela, foi tentar resgatar ela, e ela foi se afogando, demorou a chegar, conseguiu, puxou ela daquela situação. Quando ele tirou ela do momento de risco, da situação de risco, ele entrou na situação de risco. Ela foi embora com a arrebentação, e ele foi indo para o fundo, ele falou, estou satisfeito, eu posso morrer, salvei minha mulher, o meu filho já é adulto, ele contando, né? E nesse momento ele percebeu que ele não estava satisfeito. Ele falou, estou satisfeito, posso morrer. Não, ele não estava satisfeito, ele estava travado de medo. Ele tinha morrido antes da própria morte. E muitas vezes é assim com a gente também. A gente acha que está bom, que está satisfeito, mas a gente está travado de medo e acabou morrendo antes da própria morte. E ele falou que lembrou de uma palavra que mudou tudo para ele, que era a palavra rema, de um poema meu. E ele falou, não posso morrer agora, eu preciso de fôlego para remar, e saiu da situação de risco. Lembrando, ele parou de confundir conformismo com satisfação. E aí que está, às vezes a gente está um passo de conseguir o que quer, um passo de sair de uma situação de risco, ou de chegar onde sempre esperou,
e a gente só precisa dessa palavrinha, rema, a gente precisa de fôlego. Então, eu vou falar um poema agora que eu preciso da ajuda de vocês. Eu acho que esse é o melhor momento para fazer um merchan também. Essa camisa saiu hoje. Olha que momento, galera. Saiu hoje no meu site, alandiascastro.com.br, está toda a coleção Fôlego. Mas eu queria oferecer para vocês mais do que uma camiseta, eu queria oferecer o que já me fez sentir vivo, como eu falei, e esse poema fala disso. Eu preciso da ajuda de vocês para que a gente consiga transformar uma onda aqui, e toda vez que a vida de vocês estiver nessa situação de medo, ou nessa trava que a gente às vezes morre antes da própria morte, lembrem dessa palavra rema. Eu preciso que o meu amigo lá solte a trilha do Fôlego, por favor, ou o Mar Ensina. Vamos treinar aqui, falem a palavra rema, rema, e lembrem disso, em alguma situação da vida de vocês, que precisa às vezes só esse fôlego, esse respiro a mais. Vem comigo. Rema, rema. Lá no fundo, vem, põe para fora. É preciso remar. O mar ensina paciência aos que têm pressa, equilíbrio aos que já caíram, mas não deixaram de remar. Para ganhar o mar, é preciso perder o medo e manter o respeito. Mas é preciso remar. O mar ensina, é possível encontrar liberdade entre as suas correntes, mas é preciso remar. O mar ensina, a maré de sorte só chega para quem um dia entendeu que os ventos sempre mudam de direção e não deixou de remar, porque ninguém aprende a nadar na areia. O mar ensina, mas é preciso remar, e é por isso que eu peço fôlego para remar, fôlego para lembrar que ondas e lágrimas são feitas de água salgada, fôlego para transformar a tristeza em mar. E se o caminho for longo, eu peço fôlego para remar na volta. Eu peço fôlego para voltar a remar. Uau! Que lindo, muito obrigado. Atravessamos o medo juntos. Atravessamos o medo juntos. E agora, antes de encerrar com mais um poema, essa música se chama O Mar Ensina, está no Spotify. Só procurar Reverb e Poesia, O Mar Ensina. Essa questão da gente não se entregar, da gente não parar. Eu tenho uma teoria que eu chamo a teoria da estátua, porque a estátua a gente quer fazer história às vezes e não percebe que as estátuas são a história estática, ou seja, tem o coração de pedra, parado porque se bater quebra. Então, para que o nosso coração não desista, pensem na situação de vocês, na vida de vocês, 5 anos antes e 5 anos depois, onde vocês estavam e onde vocês gostariam de estar. Isso é um parâmetro muito pessoal, então identifiquem isso. Será que eu estou estático? Será que eu estou parado? Parâmetros de vocês, onde vocês gostariam de estar, onde vocês estavam, onde vocês estão e onde gostariam de estar. Tenha esse tempo de reflexão. Será que vocês estão parados? Será que vocês estão evoluindo? Será que o coração de vocês desistiu? Então, antes de encerrar com mais um poema, eu queria falar justamente dessa questão dos sonhos. Eu sempre falei aqui do julgamento do sonho. Eu sempre digo assim: quando o nosso sonho é a nossa verdade, a realidade vai ser o que você sonhou. O julgamento não é real, ele é a realidade de quem julgou. Então, essas histórias são muito pessoais, como eu falei, porque são o que me trouxe até aqui. Eu acho que cada um tem a sua trajetória, mas o meu objetivo aqui era justamente isso, que a gente consiga transbordar uma vez que se reconectou com a essência e assumiu a responsabilidade pela sua felicidade. Esse poema aqui se chama Transbordar e tem esse objetivo de assumir a responsabilidade sobre a sua felicidade. Ele diz assim: quem se incomoda com a felicidade do outro, está procurando a sua no lugar errado. Quem está do lado vai parecer sempre mais feliz para o pessimista que prefere ficar parado do que acreditar em uma direção. Mudando esse ponto de vista, se vê que felicidade é sempre uma conquista e nunca competição. Todo sorriso aberto guarda em si algumas cicatrizes. É por isso que respeitar a dor de alguém
é também dar valor a seus momentos mais felizes. Por trás de cada passo conquistado há uma longa caminhada. Só você sabe o quanto chorou para que hoje suas lágrimas tenham um gosto de alma lavada. A felicidade só chega para aquele que foi buscar. Sim, os sorrisos estão no caminho, mas é preciso caminhar. Então respeite e comemore cada conquista sua e do outro também, porque quando a felicidade traz a sensação de não caber em si, você percebe que ninguém é maior do que ninguém. Felicidade é como se fosse uma fonte que só seca se você não regar, e não é porque os outros estão regando a deles que a sua vai secar. Feliz daquele que sorri com a alegria do outro, porque aprendeu a transbordar. Muito obrigado. Muito obrigado, gente. Obrigado, que alegria. Obrigado.